Chegamos com mais um Descomplicando a Bariátrica, esse podcast que vem trazer informação de qualidade para você que pensa em fazer bariátrica, para você que já fez, para você que tem curiosidade sobre o assunto. É ou não é, Dr. Mário? É isso aí, até pra gente entender que muita coisa que a gente ouve não é verdade, né? Então, assim, é claro, a gente tem que passar um filtro nas coisas. Então, assim, tem informações que realmente são verdadeiras, que a gente precisa discutir, mas tem coisas também que são alguns medos que o paciente tem antes de chegar na cirurgia, de como vai ser a minha alimentação no pós-operatório. Isso aí é o maior medo que tem. A maioria fala, eu não tenho medo de operar, eu tenho medo de como que vai ser depois. Você sabe que com a internet, o que mais apareceu por aí foi especialista em todos os assuntos. Em época de Copa do Mundo, todo mundo vira técnico. Quando você fala que você vai fazer uma cirurgia, todo mundo vira nutricionista, médico, sabe de tudo. Mas e aí? Mazé, que está conosco, nutricionista, 23 anos cuidando de pacientes bariátricos. A nossa vida muda tanto assim, Mazé? Não muda tanto. Eu acho que se você vai fazer a cirurgia, você tem que pesquisar. Você tem que realmente entender tudo que vai acontecer nesse pós-cirúrgico, vamos dizer assim. A alimentação é uma preocupação, eles perguntam muito, eu não vou comer, quando que eu vou começar a comer pizza? Como é que eu vou fazer para comer o doce? Eu vou comer de tudo? Vai. Eu vou sentir fome? Não. Por quê? Porque o estômago está diminuído, lógico. Então, você não vai deixar de ter prazer na comida. E nem nosso objetivo não é isso. Mas é você realmente conseguir controlar a quantidade desses alimentos. Simples assim. Por isso até que assim, a cirurgia ela não começa lá na sala de cirurgia. Ela começa no primeiro dia que o paciente vai lá no consultório. Então, assim, ele tem que, a partir dali, ele vai dar um start para ele aprender como que vai ser a nova realidade depois que ele fizer a cirurgia. Então, assim, ele tem um período de preparo. Isso é importante. Às vezes a pessoa chega, não, já quero resolver logo, não, decidi, agora eu quero operar. Quero operar, marca, se eu pudesse já fazer amanhã. Um ansioso, uma pessoa... Assim mesmo. Então, desse tipo aí. Então, assim, esse ponto, quando ele chega ali no Mazé para fazer essa nutrição pré-operatória, é importantíssimo, é fundamental. Passar com essa avaliação psicológica, até para a gente poder segurar um pouquinho a ansiedade. Olha, vamos ver aqui, vamos focar aqui, ó. Você vai ter que fazer uma alimentação respeitando os passos, ela vai explicar tudinho pra gente. Mas assim, para o paciente ir preparado. Então, quando ele chega bem preparado lá, o pós-operatório é muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo. Agora, sabe o que me assustou? O quê? 30 dias de dieta líquida. Eu falei, não, eu vou morrer. Tomando líquido 30 dias? Esse é o nosso protocolo ainda. Por que tem que tomar líquido 30 dias? Sim. Às vezes a gente acaba... Assim, depende muito. A gente fala 30 para... conforme você faz a adaptação. Bem sincero, com 25 dias eu já estava no pastoso ali, um pastosinho. Claro que, né, não era uma picanha, um churrascão, mas... Mas você não percebeu com o tempo, foi diminuindo assim a tua vontade de comer as coisas? Não, você sai da cirurgia, já se intoxicar. Não, mas assim, ó, você ainda fala, nos primeiros dias você, puxa vida, ainda podia, de repente você já não lembra mais daquelas coisas que você comia antes, não é? É a impressão que eu tenho, pelo menos. Sim, assim, eu vou ser bem sincero. A única coisa que mexia comigo é que quando eu passava na frente de um carrinho de lanche, eu sentia... mas aquilo lá deixa de bem. Até quem toma o Zempic come o lanche daquilo lá. Não, mas isso é como o Mário falou, a gente faz uma dieta adaptativa. É lógico que a gente... 30 dias. Por quê? Porque o estômago, ele precisa descansar, repousar para ver cicatrização. Vamos ser claros, o estômago... imagina, você tem 3 bananas, né, aqui. Aí você tira 2 e fica uma só. Teu estômago ficou fininho. Não é? No caso da sleeve, eu tô falando, tem vários tipos. Não, o bypass o estômago fica, já expliquei, mas fica desse tamanho aqui, ó. E aí, o estômago foi costurado.
Foi costurado. Você não pode comer nada pro estômago fazer esse movimento. Então, ele fica no começo, até pela sutura e tudo mais, ele perde um pouco a elasticidade. Ele fica mais rígido. Então, isso aí dificulta tanto o enchimento quanto o esvaziamento. Você entendeu? Então, come pouco e aí dá aquela saciedade já. Até no líquido, no início. Sim, sim. Toma um pouquinho de líquido. Nossa, eu já tomei 50 ml. Parece que eu comi um boi. E aí, com o tempo, é claro que ele vai cicatrizando, ele vai ganhando elasticidade. Ele não volta a ficar o que ele era. Não vai voltar a ser aquele estômago grande de novo. Mas você ganha elasticidade. E aí é onde a gente vai alterando a dieta. A gente vai evoluindo a dieta e até que ele volta a comer normal de novo. Você sabe que eu morria de medo de não conseguir comer. E quando você me liberou, falou, olha, pode comer. Eu falei, meu Deus, e o medo? Comi, assim, dei as primeiras garfadas, assim, morrendo de medo. Falei, ai, meu Deus. Mas são E esse aqui me contou uma história, nem um pouco legal, Que história de uma paciente que comeu charuto logo após ter operado. Preto. Então, mas eu acho que eu não era nem nascido nessa época. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, Ainda bem. Deus, e se esses pontos abrirem, né? Como é que vai ser? Vai ser tudo muito calculado. E a gente está falando, gente, de profissionais extremamente capacitados e gabaritados e que falam e que sabem realmente o que estão Mas fazendo. é você sendo bem orientado, você vai fazendo certinho depois. Então, assim, você fala as coisas para dar medo? Por um lado, sim. Eu falo para dar medo. Você tem que ter medo mesmo. Se você tiver medo, você vai fazer as coisas Se certas. você não tiver medo de morrer, você vai dirigir a 180 na estrada, não é? O medo é que freia a gente. Que faz você refletir um pouquinho. E é exatamente o que você está falando, e o Mário. A gente passa dieta líquida, né? 50 ml a cada meia hora. E tem alguns pacientes que chamam, mas eu não estou conseguindo 50 ml. Ou baixa para 25, ou dá um tempo maior, porque realmente eles se sentem muito saciados. E por mais que você explica como vai ser a dieta, a evolução, tudo isso, é um caminho que vocês nunca passaram. Então, fala, eu estou preparado? Sim, eu fiz de tudo para preparar, mas eu nunca passei por esse caminho. Então, eu acho assim, que o acompanhamento de perto ajuda muito. Fim de semana, festas, o que me chama no WhatsApp perguntando o que pode comer é uma coisa assim absurda. Mas eu me sinto bem em poder ajudar e criar alternativas também, mesmo que seja na consistência líquida, para aquele paciente ter um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de acalento, né? Porque realmente a alimentação é muito importante. Ó, não tem como. Isso aí que você falou. Uma vez, não sei se você vai lembrar, teve uns anos atrás, acho que uns 10, 12 anos atrás, não lembro certinho. Eu coloquei um balão no meu pai. Não sei se você vai lembrar. Aí ele ficou bravo comigo, porque assim, o balão dá muito sintoma, né? Sim. Ele me deu nossa, o bicho ficou bravo comigo. Ele falou assim, vai arrancar. Eu falei, não vou tirar nada. Fica quieto, aguenta aí, vai passar. Daqui uns dias para. E aí tinha um casamento de uma prima minha. Chegamos lá. E ele sentado lá assim, passando aquela monte de comida, aquelas coisas. Aí nós viramos, não, cara, ouve essa. Aí pegamos, fui lá no chefe de cozinha lá, falei assim, ó, a gente acabou de fazer um procedimento nele e tal, a gente tá aqui na festa. Você não tem como fazer um caldo, um negócio pra ele aí? Ele falou assim, pode deixar que eu vou ajeitar. E ele trouxe um caldo, mas gostoso mesmo, bem incrementado, assim. E meu pai falou, assim, ó, foi uma das melhores sopas que eu já comi. Oi. Então, assim, a gente consegue adaptar, a gente consegue estar em ambientes com a família, mesmo nesses períodos aí. A gente consegue fazer coisas assim e curtir os momentos, você entendeu? E outra, Então, passa possível. tão rápido, Passa. né, doutor? Passa tão rápido e a gente às vezes se apega a algumas coisas, porque dizem por aí que você nunca mais vai conseguir comer, que o seu cabelo vai cair, que se você tomar um pouquinho de um chopp, uma cerveja, você já vai ficar muito bêbado. São tantas inverdades, digamos assim, que na verdade, quando as pessoas chegam e batem um papo com você, tudo isso Vai embora. vai embora. Assim, é lógico que a bebida alcoólica a gente segura muito, né? Um determinado tempo. Eu gosto de E eu também, a gente fala 6 meses pelo mês. Eu ainda falo, se você aguentar a vida inteira sem melhorar, ainda, a vida inteira e mais meia hora, se possível, ficar sem. Mas, se não, vamos segurar quê? até o 6º mês. Porque existe uma casuística muito grande dessa dependência.
em relação ao álcool, né? Porque as pessoas fazem troca? Sim, sim. O líquido desce muito mais fácil, né? Vocês falam desce muito mais fácil. Então, o que ele faz? Vai tomando cerveja, vai tomando destilado e deixa de comer, né? Porque ele precisa se socializar. Antes, num churrasco, vamos dizer assim, ficava várias horas comendo e hoje ele não consegue fazer isso. Então, o que ele faz? Ele troca a comida pela bebida. Uma compensação. Isso. E a gente eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, porque eu quero que vocês sejam um sucesso. A gente trabalha para que vocês sejam um sucesso, né? Para que vocês realmente sintam o prazer dessa cirurgia, não que sofra. Ter uma vida normal, né? Então, quando a gente fala isso, não é para evitar e castigar, não. É simplesmente para você ter essa felicidade, esse emagrecimento a longo prazo. Agora, a gente consegue absorver a mesma quantidade de nutrientes, doutor? Com o estômago tão pequenininho assim? Não. Nem, assim, lembra que eu expliquei a diferença do bypass e do sleeve, por exemplo? Então, tem outros tipos de cirurgias também. Se você não lembra, volta lá. Você vai ver na nossa playlist, tem tudo explicadinho. Exatamente. Então, assim, por exemplo, um bypass, a gente exclui uma parte do intestino. Então, o estômago, a maior parte do estômago e uma parte do intestino vai ficar excluso, não vai cair comida. E naqueles lugares ali são importantes para absorção de ferro, de vitamina B12, zinco, selênio, cálcio, magnésio, cálcio, enfim, cobre. Então, um monte de coisa que é importante ali, que vai ser absorvido. E, então, a gente vai passar a absorver menos, certo? No sleeve, eles falam, mas o sleeve você não vai mexer no intestino. Realmente, eu não vou. Mas eu vou alterar a digestão. Então, eu não vou quebrar o alimento igualzinho eu quebrava antes. Então, ele vai chegar lá no duodeno, eu vou diminuir a superfície gástrica, então eu já vou diminuir a absorção ali, e eu vou alterar a digestão, então ele não vai cair a comida igualzinho era antes ali no duodeno. Então, eu vou alterar a absorção ali num grau menor, mas eu vou. Por isso que é importante uma boa alimentação e fazer reposição de vitamina. Então, eu vou ter que tomar, isso significa que eu vou ter que tomar vitamina pro resto da minha vida? Sim, pro resto da sua vida. Porque você perguntou em relação aos nutrientes. Então, você tem que entender assim, se eu diminuo a minha capacidade gástrica e diminuo a absorção, eu não tenho que elevar a quantidade de nutriente. E você concorda que mesmo você seguindo tudo que eu falei, por mais balanceada, equilibrada que você faça a sua refeição, mesmo assim ainda vai faltar nutriente, por conta da capacidade que foi diminuída e por causa da absorção também que foi diminuída. Então, a gente tem que suplementar? Tem. Tem que suplementar a vida inteira? Sim, tem que suplementar a vida inteira. E é uma coisa difícil? Não, você não tomava remédio, sei lá, para pressão alta, para diabetes? Qual é o problema de tomar um remédio, um comprimido de vitamina? Ele é remédio, é vitamina. Sim, lógico. Então, isso tudo precisa suplementar? Precisa. Você fala isso no primeiro encontro? Sim. Você vai ter que suplementar, você vai ter que consumir proteína, a sua dieta tem que ser hiperproteica, lógico, né? Hipocalórica, e você vai adequando vamos dizer assim, a atividade desse paciente. Eu tento não sacrificar, não existe sacrifício. Você pode comer de tudo, desde que você tenha responsabilidade, tenha conhecimento do que você vai fazer com aquele alimento. Então, não é proibido. Eu vou comer pizza? Vai. Você vai consumir doce? Vai em festa? Vou, não tem nada disso. Mas você não vai em festa todo dia, não vai comer todo dia. Não é o evento. Vai final de semana, come lá. Em vez de você comer 4, 5 pedaços de pizza, come um e tá bom. Vai ficar satisfeito. Você vai ficar e você nem consegue mais, né? E aí eu queria fazer uma pergunta. Tem gente que se sente tão bem tempos depois, porque isso aconteceu com uma grande amiga minha. Ela se sentiu tão bem, que ela deixou a vitamina, que ela deixou de se alimentar, e ela descobriu uma anemia armadilha. Grave. Caiu na armadilha. Isso é comum? É comum, sim, porque no começo vocês estão muito dedicados, né? Aí depois, vendo que não... Nossa, eu tô deixando de comer, não tá acontecendo nada, não tenho nenhum sintoma, não tenho fraqueza. E essas são. Mas você vai pagar um preço ali na frente. Não vai ser assim para sempre, não. Porque o organismo não aguenta desaforo. Uma hora ele te devolve e a conta é cara. Então, isso eu falo sim, desde o início. Só que por mais que você fale, é o que eu volto a dizer. Quando vocês fazem, então, no contexto, é muito diferente. Então, acho que o apoio da gente com vocês é muito importante. Sabe, gente, aí eu quero lembrá-los de algo muito importante, de procurar profissionais realmente sérios.
não aquele que quer só operar para ganhar dinheiro, aquela nutricionista que só quer, bater aquele papinho com você ali rápido para a consulta ser rápida. É muito importante que vocês procurem profissionais, e eu falo aqui de profissionais que cuidaram de mim, e tudo isso foi alertado, não é, doutor? Antes de me operar, vai para psicóloga, vai ver se você tem condições condições psicológicas mesmo de fazer. Bate um papo com fisioterapeuta e tudo mais, porque senão você cai no conto do vigário, como dizem por aí, né? As pessoas acham que a bariátrica é o final de um problema. Não. Como a gente disse aqui. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Para você emagrecer. Só que você tem que aprender a usar essa ferramenta a teu favor, não contra você. Exatamente. Então, é isso que eu falo. A cirurgia, ela é muito boa, mas depende da sua dedicação, da sua força e da sua disciplina acima de tudo. Agora, o que é dumping? Uma palavra que todo bariátrico já ouviu falar. Explica pra gente, traduz esse nomão. Vamos falar num jeito bem simples aqui da gente entender. O dumping é aquela sensação, o paciente come alguma coisa e passa mal. Aquela sensação que fala, parece que eu vou morrer. Então, escurece a vista, começa a suar frio, baixa a pressão, ele tem que sentar e deitar em algum lugar. Isso aí acontece em duas situações. Então, a gente tem o dumping que acontece rápido, que a gente chama de dumping precoce, e o dumping acontece um pouquinho depois da alimentação, um tempo depois, que é o dumping tardio, tá? O primeiro, ele está relacionado a algum tipo de alimento que você come que puxa a água do teu vasinho, vamos dizer assim, tira a água do sangue e joga para o intestino. Então, o sangue ele diminui o volume, consequentemente, baixa a pressão, porque você vai diminuir o volume de sangue, baixa a pressão, e o paciente tem essa sensação toda aí. E o outro o dumping tardio, ele está relacionado à absorção desse carboidrato, né? Então, esse carboidrato ele vai virar açúcar, o corpo ele entende que ele precisa jogar esse açúcar para dentro da célula, ele produz uma quantidade de insulina maior do que a quantidade de açúcar que entrou, então ele joga tudo para dentro da célula, e aí fica com pouco açúcar no sangue, e você faz uma hipoglicemia transitória, tá? Hipoglicemia é baixar o açúcar no sangue. Então, aí você tem aquela sensação de desmaio também. Então, isso aí acontece mais frequentemente nessas cirurgias de bypass ou cirurgias que a gente altera o trânsito intestinal, aquelas cirurgias ileais, tem mais o dumping do que o sleeve, por exemplo. Só que quando a gente compara os grupos, você pega um paciente, os grupos que tem dumping e que não tem dumping, então, assim, ele é ruim, a sensação, mas ele se torna um fator protetor ao reganho de peso ao longo do tempo, entendeu? Então, você comparar os grupos, aqueles que têm mais dumping, eles vão ter mais dificuldade de ganhar peso lá na frente. Porque não tem nenhum fator que limita a vontade dele consumir o doce. Ele não passa mal, então ele vai consumir. Ele vai pensar 10 vezes antes de comer. Se passa mal, ele vai pensar. Vai falar, eu tô aqui trabalhando, antes eu comer o doce, agora eu vou segurar um pouco. Você entendeu? Se eu comer, eu vou começar a passar mal aqui. Entendeu? Então, é nesse sentido aí. Então, o dumping, ele é controlável. Tem pacientes que têm dumping mais sérios, assim, ele acaba sendo bem mais problemático, mas a gente consegue contornar isso. São mais intensos, mais intensos. Agora, tem outros que é uma coisa bem mais tranquila. A maioria é mais tranquilo, né? Sim, não é o sim. dumping Não, grave. Eles falam depois, mas passei mal. O que você consumiu? Às vezes, até um suco de laranja concentrado. É isso. Já faz passar mal. Então, o que eu posso fazer? Mas foi só o suco, não comi açúcar, mas tem açúcar. Quantidade de carboidrato que tem, né? Então, o que eu posso fazer para evitar o dumping? É você consumir o alimento proteico antes de você consumir um doce, uma gordura, enfim. Tomar líquido, bastante água. Por quê? Porque a proteína, ela faz com que o esvaziamento do estômago seja muito mais lento. Então, vamos assim, os sintomas, os sinais, desculpa, do dumping não vai ser tão forte, né? Taquicardia, sudorese, ou às vezes um sono intenso, às vezes depois de um tempo uma diarreia osmótica. Então, isso tudo é minimizado. Se a gente for colocar, assim, vamos fazer algumas dicas. É a proteína. É proteína, fibra e água. Não que você deixe de consumir carboidrato, não estou dizendo isso. Para evitar que você passe mal. Quanto mais você diminuir o esvaziamento do estômago, vamos dizer assim,
Maior difícil de ter o saciedade, mais difícil de ter o dump, maior emagrecimento a longo prazo. Então, é isso que a gente fala desde o início. Agora, na sleeve, que foi o tipo de cirurgia que eu fiz, existe o engasgo. O que é o engasgo? Então, o engasgo, normalmente que a gente fala, você consumir uma quantidade muito grande do que você deveria comer, né? Então, tem Comeu pessoas mais do que que falam cabia. isso. Aí tem pessoas que falam assim, eu arroto, após, por que eu arroto? Por que eu tuço? Por que dá uma sonolência muito grande, né? Então, é por conta disso. Você comeu além do que cabe. Como Você não mastigou Sim, direito. sim. Não E come isso, rápido, não que é a mastiga. maior dificuldade que a gente tem, né? Colocar pouco na boca e mastigar muito. Esse é o grande segredo. A quantidade de ácido clorídrico que tem ali está muito diminuída. Então, você tem que fazer a salivação e umedecer tudo isso na ação mecânica para quando chegar no estômago, você facilitar essa digestão. E se eu tenho isso, se eu mastigo, nossa, você sente muito mais o sabor dos alimentos, né? Então, muda completamente. Olha, posso dar o meu depoimento aqui como bariátrico. Eu tive engasgo 2 vezes. As 2 vezes, eu tava com muita pressa Olha lá. e comendo... Comeu. Tá, me engasgo. O engasgo, isso. Arroto. E aí, assim, sabe quando você tá Você se comendo distrai. rápido, você se distrai, resolvendo o problema no computador, falando no celular, 2 vezes. E assim, mas é aquilo que você disse, resolve rápido também, não é nada... Então, eu diria que são 3 fatores, sabe, Fernando? Vamos dizer assim, a não mastigação é um dos fatores que faz, né, voltar esse alimento, aquela gosma espumosa, aquela saliva. Você tem um jejum prolongado e você comer além do que cabe. Então, se você pensar, eu tenho que colocar pouco na boca, mastigar muito, fazer pequenas refeições, de 5 a 6 refeições e não comer além do que cabe, tem paciente que nunca nem viu isso. Nunca Você nem sabe gastou. que tem algumas mazés que moram aqui, Sim. que moram aqui na minha cabeça. Uma delas diz assim, sempre que você achar que cabem mais 2 garfadas, é hora de deixar apoie o garfo e a faca e termine a sua refeição ali. Treinar o Sociedade. cérebro. Demais, Tem doutor. sociedade. É treinar o cérebro, porque antes o céu era o limite, né? Você podia comer o que você queria. E assim, a digestão era diferente, a distensão gástrica era diferente, a elasticidade era diferente, o hormônio era diferente. Então você tinha muito mais grelina, pouco GLP-1, a fome era demais. Ó, Então, isso pra mim é grego. Muito já da expliquei isso aí, então a sociedade. turma já tá sabendo lá. Você não prestou atenção, não. Faltei não. Faltou não. Não, é o hormônio que dá fome e o que dá saciedade, tá? Então, assim, isso aí muda. Você virou pra mim outro dia e falou assim, eu tô tendo mais fome, eu não tava tendo, agora eu tô. Eu te expliquei, você tá treinando muito, você tá fazendo bastante exercício, você tá ganhando massa muscular, o teu corpo ele vai pedir comida. Sabe por quê, gente? É tão prazeroso você entrar naquela calça, servir um tempão, a camisa fechar e você ficar bacana, as pessoas te elogiam. E aí você quer treinar, você tem vontade. A autoestima, você ganha autoestima de volta. Eu me achava, sinceramente, horroroso antes de fazer a cirurgia. Hoje eu me acho bonito. E nem sou. Tá arrumado. Mas, e aí você quer... E você acorda de manhã pra ir pra academia, você tem mais vontade de fazer as coisas e tudo mais. Então, eu acho que a fome vem um pouco disso. Até brinquei. Preciso fazer uma nova bariátrica, mas não é. Então, mas eu em como- quantidade, você come muito mais do que você comia em quantidade? Não. Mas eu tenho fome Mais recorrente. mais recorrente. Mas, por exemplo, uma banana no meio da manhã... Porque o que eu fazia antes? Eu comia de manhã, tomava um café às 7 da manhã e só ia almoçar. O que você comia antes do café da manhã? Pão. Pão com porquê, Um pão com manteiga. e o cafezinho. Então, você não comeu nada de proteína. Foi gordura e carboidrato. E não esquece da hidratação. A água é de suma importância. Sem A gente fala de 30, 40 ml por quilo de peso. Então, assim, teu café já era horrível. Você passou a noite inteira em jejum, foi lá e tomou aquele café lá, que é só carboidrato. E você toma café com açúcar, já mandou o açúcar pra dentro, Nossa, hein? entendeu? Aí você ficou até o almoço sem comer nada.
Aí você chega no almoço, tá com fome, vai lá e come aquela... Não, quantidade lá. você nem consegue comer muito. Mas Na hora você não, chega agora muito não. mais fome. Antes. Eu tô falando de antes. Hoje, o que acontece? O teu café, como que é teu café da manhã hoje? Você fala que é pão com manteiga, café com açúcar, você vai apanhar. Não, hoje eu coloco ovinho. Ótimo. Até comprei um negócio pra fazer o ovo lá, que eu odeio lavar louça. Então, tudo que facilita a minha vida. Por quê, gente? A minha vida é muito corrida. E antes, eu sempre como muito dentro do carro. Entre uma reunião e outra, um deslocamento e outro, vou atender um cliente ou outro. Mas hoje eu tenho a minha marmitinha. Então hoje eu tenho a minha banana, hoje eu tenho a minha castanha. Barra de proteína. Hoje eu tenho a minha barra de proteína. Às vezes esqueço. Às vezes a vontade de passar na padaria e pegar aquele sonho recheadão. Essa aí eu não tenho vontade. Dá vontade. Porém, você fala, poxa, o crime não vai compensar. Entendeu? Isso. Depois que você treina, então você fala assim, nossa, eu treinei tudo aquilo, pô, acabar com tudo, um sonho. Meia hora. Sonho vira pesadelo. Comer um bombom e acabar com tudo. Não vale a pena. Bom. Tem caloria que vale a pena você consumir, né? Exatamente. Aquela que você olha e fala, não, hoje eu vou consumir sem culpa. E tem que ser assim. E depois você volta para sua refeição tranquilamente. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Por que tem gente que engorda depois da bariátrica? Muita gente que não segue... É o famoso reganho. É o reganho de peso. Porque assim, no primeiro ano... recidiva Isso, o recidiva da obesidade. Quando você faz no primeiro ano pós-bariátrico, a pessoa ainda está muito felizona com a cirurgia, né? Está emagrecendo, está dando tudo muito certo. Para as pessoas que fazem certinho e para as pessoas que também não fazem tão certo, elas continuam a emagrecer, porque aí tem a fisiologia da própria cirurgia. E aí depois o que faz? Ela continua comendo errado e ela vai ter esse reganho de peso. Isso é fato. Aí se você perguntar para mim, os vilões, eu vou falar de novo, são os carboidratos, os líquidos, aí você vai sucos, refrigerante, bebida alcoólica, e mesmo aqueles alimentos que eu falo que derrete na boca, né? Que são as bolachinhas, os biscoitos. Então, esses alimentos passam, é crocante, sim, desceu muito bem. E aí, isso tudo fica fácil. Aí, o que acontece? Gostou, mas não como. Volta a comer. Aí, no meio do dia, o que vai comendo só carboidrato. Mas eu tô comendo pouquinho. Mas esse pouquinho, se você juntar no final do dia, vamos dizer assim, é uma quantidade de caloria que não agrega quase nenhum valor nutricional. Sabe o que acontece que a gente fala da armadilha? Então, assim, ó, Sim. ele no começo, ele tá lá perdendo peso. Entendeu? Tá perdendo peso. Então, aí, de repente, ele começa, acho que se eu comer um negocinho hoje, não vai dar problema. Aí ele vai lá e come e realmente não altera. Ele sobe na balança, porque fica pesando toda hora, né? Aí vai lá, pesou, nossa. Minha balança quebrou, hein? Aí vai, não, eu não ganhei peso, não. Uai, então, se eu não ganhei peso, quer dizer que eu posso. Então, no outro dia, você vai e repete. Muito bem. Aí, você pesa de novo, tô blindado. Agora eu posso, que agora não vai acontecer mais. Aí você vai, e aí você vai esquecendo de olhar. E aí, aquela conta que a gente fez lá atrás, do taxa de metabolismo basal, você começa a comer mais do que você deveria. Entendeu? Então, é matemático. Aí já voltou a ser matemático de novo. Você vai comendo de pouquinho, vai gastando menos, e aí, no fim das contas, você vai consumindo uma quantidade de caloria muito alta. Então, assim, em vez de você gastar, você vai começar a fazer reserva de novo. Você sabe, Entendeu? Mesmo com o estômago Pequeno. mesmo com o intestino desviado, você consegue fazer com que o teu corpo guarde mais calorias do que você gasta. E você também não pode entrar na pilha de gente que sai aí pra tentar te diminuir, não. Você sabe que no Natal reunimos a família toda e uma prima ela fez o bypass. E ela falou, você emagreceu bastante. Eu falei, eu fiz uma bariátrica. O que você fez, sleep? Ela falou, sleep, daqui a pouco você tá gordo de novo. Mas só uma lenda, né? Aí, Vai pés também, se você não cuidar. Não muda nada. não é? Sim. Não é a técnica cirúrgica que vai fazer você emagrecer, vamos dizer assim. É lógico, desculpa o que eu falei. Não, mas eu digo assim, independente da técnica, você tem que, logicamente, olhar para sua alimentação. Isso é muito fácil.
Se eu comesse só o que eu gosto, o que é agradável ao paladar, e não engordasse, e se o Mário inventasse uma cirurgia dessa, não, você pode comer gordice, não vai ganhar peso, eu era a primeira a fazer. Mas não é assim que funcionava. Tentaram fazer, né? Então você faz uma cirurgia desabsortiva. Então você deixa uma capacidade gástrica maior, o paciente come mais, vamos dizer assim, come o que quer, só que você joga a comida lá no final do intestino. Então você não absorve nada. Então, esse tipo de cirurgia, você não está pensando em alterar o comportamento do paciente. Você quer deixar ele comer. E mesmo assim tem reganho. Só que ele vai desnutrir. Só que ele tem um reganho de peso, ele vai inchar, ele vai ganhar gordura, ele vai ganhar peso, mas assim, ele vai ficar totalmente desnutrido. Então, são pacientes, quando fazem essas cirurgias e tem esse distúrbio comportamental, eles chegam lá no consultório numa condição muito ruim mesmo. Assim, é difícil, às vezes, a gente conseguir reverter isso aí. Então, a gente, às vezes, tem que internar o paciente, fazer todo o esquema nutricional, às vezes até com dieta parenteral, que é na veia, para repor o que precisa, preparar esse paciente para poder reoperar e transformar essa cirurgia desabsortiva numa outra cirurgia, menos agressiva, nesse ponto. Você entendeu? Olha, que Deus me livre, me guarde. A sua não é. Então, a sua não é desabsortiva. A sua sleeve, então, é mais restritiva do que desabsortivo. Não vou engordar de novo, não. Depende de você. Pronto, aí cor. Sentiram o peso aí do outro lado? Eu senti. Aqui é bom que eu fico no cangote. Gente, o papo tá bom. Uau, rendeu. Que bom. Ó, assim... Vamos fazer uma campanha? Então, se você gostou da Mazé, comente aqui embaixo. Volta Mazé. Volta Mazé. Olha a responsabilidade, hein? Olha a responsabilidade, Mazé. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Entrevista. Nossa, obrigada. Eu que fiquei muito grata e honrada de estar aqui de novo com vocês. Olhar para você. Eu quero falar mais um elogio para ela aqui. Ela sabe que eu sou fã dela, mas é o seguinte, a Mazé, além dela ter essa baita experiência, ela é uma pessoa diferente, porque ela trata as pessoas, assim, de igual para igual, né, Mazé? Então, ela fica sempre, assim, ela é sempre contente, sempre alegre, nunca tá com a cara amarrada, tá sempre à disposição de todo mundo. É o mínimo, a gente tem então, que assim, ter, né? A pessoa liga, ela responde, é difícil, às vezes você tá lá no teu final de semana, teu momento com a família ali, mas assim, a pessoa precisa e ela vai e responde todo mundo. Então, assim, E a Mazé, ela é coração também. Ela é muito coração. Ela te abraça. Você é top, Mazé. Obrigada, é o que eu acho de vocês também, pelo amor de Deus, meu exemplo, né, de paciente e o meu cirurgião que, nossa senhora, também super humano. Eu também. Você vê ela fazendo a sopinha lá. Outro tema. Você fala, não, você é bonito, até vontade de você tomar. Tem outro tema com os influencers. Desligar aqui, ó. Mas não dá pra melhorar um pouco do gostinho. Não, é caldo saboroso o nome. É só saber usar, sério. Só saber usar. Gente, ó, se deixar o papo aqui vai longe. Super obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que acha que sabe tudo de bariátrica e não sabe nada. E tá falando que tá coisa errada por aí. Confia em quem entende do assunto. Valeu, gente. Isso aí. Obrigada. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.